Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a Santa Missa. Nós não inventamos a Santa Missa. Ela é o tesouro da Igreja, que saiu do coração eucarístico do próprio Jesus Cristo, quando disse: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, o cálice do meu sangue, que será derramado por vós para a salvação de muitos. Fazei isto em memória de mim. Portanto, Cristo nos recomenda que nós comamos e bebamos do seu próprio corpo e do seu próprio sangue, a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Que a nossa participação nesta Eucaristia seja plena, consciente e ativa, a fim de que o corpo e o sangue de Jesus que vamos receber produza em nós os frutos de um amor partilhado. Ótima e boa celebração. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo as coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor. Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura.
Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado a matador, ou como ovelha diante dos que os tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. Foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um tumulto entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis merecê-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida do sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu entrego o meu espírito, Ó Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nenhum opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de pavor para os amigos, os engenhos que me veem pela rua. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, que
salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiar. Ó Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para que conseguimos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se e obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam:
a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás. O sumo sacerdote naquele ano foi Caifás, que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas, porque me interrogas. Pergunta aos que ouviram o que falei, eles bem sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. Na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu:
Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não tivesse sido dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem maior culpa. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois,
um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus.
Pilatos consentiu então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando para queridos irmãos e queridas irmãs, para esses textos que juntos acabamos de ouvir, sobretudo fitando o nosso olhar na narração da paixão, existem duas realidades que são despontadas. A realidade de Jesus Cristo, que se assume como o Filho do Homem. A quem procurares? Jesus responde, diante das pessoas, sou eu. Porque realmente o povo precisava, estava sedento de alguém que morresse pela humanidade inteira. Já Caifás havia profetizado que era necessário que um só homem morresse pela humanidade inteira do que toda a humanidade perecer. Lembremos-nos de que essa humanidade que haveria de perecer, se um único homem não morresse, é justamente aquela humanidade que descende de Adão e Eva. Adão e Eva, que é o nosso pai, enquanto homens e mulheres. Eva, mãe de todos nós, enquanto homens e mulheres. E de onde tinha saído Eva, segundo a narração do Gênesis capítulo 2, a mulher saiu do lado aberto, enquanto Adão dormia. E justamente esse gesto, essa simbologia do lado aberto de Adão, de onde saiu uma costela e com a qual Deus fez a mulher, do mesmo lado vão sair duas coisas. Primeiro, o batismo, através da água. Segundo, a Eucaristia, através do sangue, que saíram em simultâneo do lado aberto de Jesus. São João Crisóstomo, ele faz uma catequese sobre o poder do sangue de Jesus. E ele nos leva a refletir. Vamos comigo, meus irmãos e minhas irmãs, e pensemos de onde saiu este sangue. De onde saiu esta água. Esta água e este sangue saíram do lado aberto de Jesus. Lado aberto de Jesus, numa altura em que Jesus foi encontrado já morto. Já que estava morto, não quebraram as suas pernas para nele se realizarem as profecias. Isaías, não quebrarão nenhum osso. Entretanto, um dos soldados perfura-lhe o lado e aí então faz sair a vida da igreja. A vida da igreja que é a esposa do noivo, na catequese de São João Crisóstomo. Assim como Adão exclamou, osso do meu osso, carne da minha carne, referindo-se à mulher, a Eva, assim Jesus, com esse único toque, simboliza justamente a irmandade, a união inseparável, o casamento indivisível, que não admite nenhum divórcio entre nós, homens e mulheres, pecadores e pecadoras, e Jesus Cristo, que é o homem santo. Então acontece justamente esta união que não se pode separar. A igreja, enquanto instituição religiosa, ela tem a sua origem. A Igreja Católica tem a sua origem justamente neste momento em que Jesus faz do seu coração aberto nascer a própria igreja.
E São João Crisóstomo, se vocês forem ver, durante os tempos livres, entrem um pouquinho e vejam a catequese que ele faz sobre o poder do sangue de Jesus, o poder do batismo. Pelo batismo as portas se abrem do céu, nos entramos. Já não somos mais estrangeiros, diz São Paulo, somos concidadãos. Somos da família divina. As nossas dívidas foram pagas e por um preço muito caro. Nós valemos muito mais do que nós imaginamos. Mesmo que vocês não se deem valores, mesmo que vocês não se considerem, meus irmãos e minhas irmãs, nós valemos muito mais do que imaginamos ou as pessoas pensam que nós sejamos. Nós fomos comprados por um preço impagável. Não foram as 30 moedas. 30 moedas é uma simbologia. Jesus Cristo deu um passo além. Ele poderia simplesmente entrar no nosso meio, deixar a divindade lá em cima e fazer-se homem igual a nós. Mas para ele isso não bastou. Era necessário que ele morresse, desse a sua vida. E dizem os grandes santos de espiritualidade que com uma única gota de sangue, Jesus Cristo teria salvado a humanidade inteira. Mas ele, como Deus, poderia sim fazer isso. Porém, olhando nos olhos de cada um de nós, olhando no coração de cada um de nós, olhando a situação particular de cada um de nós que estamos aqui, nós que estamos em casa, nós que estamos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, Jesus olhou para a vida de cada um de nós, passou pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelos problemas que nos enfrentamos, pelas lutas nossas diárias. Ele disse, não, eu não posso dar para ele só uma única gota. As 5 chagas dele não bastaram para ele estar satisfeito e para provar o quanto ele nos ama e o quanto ele investe em cada um de nós. Ele dá a sua vida. Sou eu, estou aqui. O que Pilatos diz? Ete homo, eis o homem. E o verdadeiro homem é justamente aquele que dá a sua vida pelos outros. O verdadeiro homem é aquele que passa por cima dos limites dos outros, das fraquezas dos outros. É aquele que se aproxima do outro, olha no olho e diz, epá, tu não vales nada, mas apesar disso, eu gosto de você. Eu gosto de ti. Apesar dos pesares, eu te amo. Apesar da tua vida estar toda bagunçada, mas eu aposto em ti. E eu não quero que tu desista de ti mesmo. Como também eu não desisti de ti. O meu amor por ti supera muito mais os teus limites. E não só, ele não morreu pelos justos, pelos santos, pelos arcanjos, pelos serafins, pelos querubins. Ele não morreu por São Miguel, arcanjo, não. Ele morreu no lugar de Barrabás. Quem era Barrabás? Ouvimos na narração da paixão. Era um criminoso. E aqui vocês não são criminosos. Não há nenhum criminoso aqui. Se Jesus morreu no lugar de um criminoso, Barrabás, quanto mais não terá morrido por nós? Barrabás é uma particularidade. Vimos também na narração 2 ladrões, um de cada lado. E ele morre no lugar desses, contado entre os ladrões, entre os assaltantes, entre os que realmente são pessoas de mau agouro, evitáveis, como quem não se pode andar. E o 4º hino do servo sofredor, que nós ouvimos na primeira leitura, tirada do texto de Isaías, ele nos descreve as características do servo sofredor e qual é a petulância com que ele se entrega ao dizer sou eu. Se estás à procura do homem,
este homem sou eu. Se estás à procura do rei dos judeus, este rei dos judeus sou eu. E Caifás, Pilatos, reconhecem justamente isso em Jesus. Quando Pilatos diz, eis o homem. E outra frase que aparece ali, saída da boca de Pilatos, eis o rei dos judeus. Mas mesmo assim, Pilatos, querendo livrar Jesus das mãos deles, porque não tinha reconhecido a divindade dele e a capacidade dele de se entregar, os homens pedem a morte e a liberação de Barrabás. Este não, antes Barrabás. É a ingratidão nossa. É os nossos retornos, muitas vezes, ao homem velho. As nossas mazelas. É o retorno àquilo que se chama de resiliências dentro dos nossos pecados. E que a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, uma vez tocados pela graça santificante, nós não podemos retroceder. Lembrai-vos da palavra de Jesus. Quem depois de lançar a mão ao arado, olhar para trás, não é digno de mim. Queridos jovens, queridas jovens, o projeto de Jesus é um projeto de vida e vida em plenitude. Não era necessário que ele morresse. Com uma única palavra ele podia salvar, porque foi assim que ele ressuscitou Lázaro. Foi assim que ele fez com o perdão que ele concedeu a Maria Madalena. Ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai em paz e não volta a pecar. Foi assim que ele curou. Vai, volta para a tua casa, que o teu filho está vivo, está bom, está saudável. Para o oficial. A que horas terá acontecido isso? Foi justamente às 3 horas. 3 horas é a hora da misericórdia. 3 horas é a hora que Jesus Cristo haveria de dar o último suspiro. Tudo está consumado. Dá a sua vida por todos nós. E a carta aos Hebreus, tirada do capítulo 4, versículos 14, 16, 5, 7, 9, diz: meus irmãos e minhas irmãs, nós temos um sumo sacerdote que está sempre vivo para interceder por nós. Isso é um convite para que nós tenhamos a firme certeza de que, em meio às nossas debilidades e fraquezas, se nós clamarmos, o sangue de Jesus tem poder. Naquele exato momento que nós pronunciamos essas palavras, o sangue respinga novamente em nós. E aquele sangue, justamente que foi aspergido nas portas do povo hebreu, os israelitas, que estavam lá no Egito, este mesmo sangue continua sendo derramado, respingado, ungindo ou untando as portas da nossa casa. Não casa material, casa física, mas casa espiritual, que somos todos nós, coração. É por isso que a igreja ela é feita de pedras vivas, não de paredes. Paredes são templos, são monumentos, lugares de culto. Mas os verdadeiros adoradores hão de adorar a Deus em espírito e em verdade. E estes são os adoradores que o Pai precisa. Os verdadeiros adoradores que o Pai precisa somos nós que estamos aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, acertemos o passo. Andemos convenientemente. Sejamos homens e mulheres tocados justamente por esta entrega total. Jesus que se imolou voluntariamente. Jesus que quer permanecer no nosso meio através do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Jesus que nos alimenta. E nos alimenta por quê? Porque nós somos a sua igreja. Nós saímos do seu lado aberto. Se tivéssemos descoberto, se tivéssemos sabido o ciúme que os anjos têm de nós, nós teríamos morrido de emoção. Que ciúme? Qual é o ciúme que os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins têm de nós? É que os anjos, os querubins, eles
não recebem Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia? Não participam da Eucaristia? Quem é que tem o privilégio de participar da Eucaristia, do corpo e do sangue de Jesus? Somos nós. E com que mérito é que nós nos aproximamos diante de Jesus, dizer: Jesus, vem entrar em mim? Nenhum mérito. Não é por mérito nosso, é um dom gratuito. É algo que Jesus nos oferece, livre e espontaneamente. É algo que nós, indignamente, lembrai-vos daquele do oficial, quando Jesus diz: eu vou à tua casa, eu vou curar o teu empregado. Aquele centurião oficial manda um recado: Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu teto. Eu sou indigno, não mereço. Mas mesmo assim, Jesus sabe que nós não merecemos, mas Ele vem ao nosso encontro para nos alimentar. Ele vem para dizer: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem o sacramento do batismo, sem o sacramento da Eucaristia, ninguém vai para o céu. Sabia? Sem o sacramento do batismo, ninguém vai para o céu. O batismo é o nascimento para o reino dos céus. O batismo é o nosso passaporte para o céu. E enquanto caminhamos em direção ao céu, nós precisamos nos alimentar. E como nos alimentamos? É através da Eucaristia. E é por isso que o Papa São João Paulo II diz que a Igreja, e isso depois o Papa Bento XVI continua, vai dizer que a Igreja nasceu da Eucaristia, a Igreja, ela vive da Eucaristia, a Igreja sem a Eucaristia é uma ONG, uma instituição filantrópica. E olha lá. Mas, tendo a Eucaristia ali no meio, é o próprio Cristo que a governa. É o próprio Cristo que a santifica. É o próprio Cristo que a mantém viva. É o próprio Cristo que a abençoa, a consola, a fortalece, a ilumina. É o próprio Cristo que, através da Eucaristia, derrama sobre a sua Igreja o Espírito da renovação. E tudo isso os anjos não sabem. Os arcanjos não sabem. Porque não faz parte do mundo deles. A Eucaristia faz parte do nosso mundo. E a Eucaristia termina lá nas núpcias do céu. As núpcias eternas. O livro do Apocalipse nos vai dizer sobre isso. As núpcias do Cordeiro e alvas vestes vão. E vão vindo. E o próprio Jesus diz: passando pelo vosso meio, Ele vos servirá. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que nós, realmente, na Eucaristia terrena, fazemos um ensaio daquilo que viveremos lá no reino dos céus. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, que a nossa participação nesta paixão nos lembre o dia do nosso batismo. Nos lembre o dia da nossa primeira comunhão. E nos faça sentir a mesmíssima emoção. Claro, alguns foram batizados em pequenos, crianças, não sabem nada, não viram. Mas no dia da primeira comunhão, vocês renovaram as promessas do batismo. Aí já tiveram capacidade de saber o que estavam fazendo. E no dia da primeira comunhão, a primeira missa, a missa da primeira comunhão, vocês se lembram? A gente vê a criança quase que não pisa no chão, né? Só a emoção de receber Jesus. Só que infelizmente a medida que o tempo vai passando, essa emoção vai diminuindo. Essa emoção vai diminuindo. Queridos, não percamos o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida, como cristãos e cristãs, como igreja católica, tem justamente um nome:
Jesus crucificado. O nosso ponto de partida tem um lugar, o lado aberto. O nosso ponto de partida tem duas realidades que o representam: a água e o sangue. Água, símbolo do batismo; sangue, símbolo da Eucaristia. É por isso que a Igreja vive da Eucaristia. E hoje, Sexta-feira Santa, é o único dia do ano que a Igreja, em parte nenhuma, celebra a Santa Missa. Justamente para nos lembrar, nos fazer lembrar, nos recordar o ponto de partida da nossa vida enquanto Igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. Todos nós fomos gerados do coração de Jesus através do sangue e da água que saíram, portanto, do próprio corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. E mais, a figura de Maria se faz presente aí no ato da morte de Jesus. E não é em vão que Jesus pega em João, diz: João, eis aqui a tua mãe. Não é em vão que Jesus pega a sua mãe e diz: Maria, mulher, eis aqui o teu filho. Não é em vão. É para dizer que a Igreja não existe sem Maria. Nós, católicos, não existimos sem a figura de Maria. Porque Maria é a porta do céu. Maria é a primeira discípula. Maria é aquela mulher que colocou em prática cada uma das palavras que o anjo lhe disse. E Maria é a primeira serva de todas as servas do mundo. Maria é a mulher da obediência. Maria, ela é aquela que está já logo no começo, no capítulo 3 do livro do Gênesis. A promessa de Deus de uma descendência que haveria de esmagar a cabeça da serpente se realiza na pessoa de Maria. É por isso que Maria é a arca da aliança. É por isso que Maria é a Theotokos, a mãe de Deus, justamente porque pelo seu sim veio habitar entre nós a fonte da nossa vida, a aurora da nossa esperança, a luz que brilha nas trevas, como diz São João, capítulo 1. Em Maria, Deus entrou na história da humanidade e a humanidade se confunde com a história da divindade. E nós, em Maria, não conseguimos distinguir se o céu baixou ou a terra subiu, porque tudo se tornou uma única realidade: Jesus Cristo, nosso Senhor, em cada um de nós. Caminhemos, meus irmãos e minhas irmãs, pressurosamente, nutridos pela Eucaristia, certos de que pelo batismo nós recebemos o selo da imortalidade. Somos cidadãos do céu, graças ao sacramento do batismo e ao sacramento da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a salvação de Cristo é oferenda a todos. Conscientes dessa verdade, rezemos por todos os povos e nações para que ressuscitem para uma vida nova. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos,
velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo João, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, e que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo
e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade e amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes políticos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade àqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento nós vamos fazer a adoração à cruz. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos.
madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Nós vos adoramos, ó Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Um momentinho de adoração, que cada um de nós faça um gesto muito simples e concreto. Um minuto de adoração, imaginando que você está saindo do seu lugar, imaginando que você está saindo do seu lugar, está vindo até aqui no altar para fazer o beija-cruz, como nós sempre fazemos. Então cantamos uma música e o Padre, em nome de todos vocês, faz o beija-cruz devido à situação que nós estamos vivendo no nosso Brasil e não só, mas no mundo inteiro. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, preparei-te pela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagilei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade
foste abrir o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Transpor de eu perfeito, em que foi que te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Colocamos de pé nesse momento. Esse encerramento está chegando para a terceira parte da nossa celebração da Paixão. Disse Jesus: quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, mas apenas erguei os vossos olhos para o céu, confiantes, depositai todas as vossas necessidades no coração de Deus vosso Pai. Juntos rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não uneis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Queridos e queridas, felizes somos todos nós, porque convidados para receber Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo. 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 Corpo Cristo.
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisso todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério,
vos consagremos sempre a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A vossa bênção, ó Deus, desça copiosamente sobre o vosso povo, aqui reunido, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo. Cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em silêncio, nós nos retiramos aqui da capela, esperando, pois, que agora cada um de nós observe o silêncio possível até amanhã, quando nós cantarmos o Aleluia festivo, que é o Cristo ressuscitado.